Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque nós que nascemos do Espírito, Senhor, nós temos uma realidade diferente, Senhor. E já não tem autoridade sobre a nossa vida, enfermidade, Senhor, porque nós sabemos que verdadeiramente o nosso Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas suas chagas nós somos sarados. Então, de posse desse entendimento, eu oro pela vida de Claudinelli, Senhor, para que aquilo que estiver incomodando o corpo delas se retire no poder do nome de Jesus, nesse momento, para a tua honra e para a tua glória, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Nós cremos na tua palavra e cremos que muito pode a oração de um justo, Senhor. E nesse momento, juntamente com os meus irmãos, nós concordamos e ligamos aqui na terra, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, sarada e curada, Senhor. E eu creio que assim é, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Você pode glorificar o nome do Senhor nesse momento. Pode se sentar também, se você quiser. Se você não quiser ficar em pé também, fica à vontade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então hoje é dia 31 de outubro, o último dia do mês em que nós estamos estudando sobre realidades da nova criação. Muito obrigado, vocês também. Se vocês quiserem, podem se sentar. E desde o início do mês, muito obrigado, irmã. Nós estamos vendo, todos que passaram aqui têm ministrado sobre realidades da nova criação. Amém? E hoje a gente vai fazer um apanhado final, tá? E, consequentemente, na verdade, também eu vou dar continuidade ao raciocínio que a gente iniciou naquele domingo que eu ministrei sobre o homem espiritual e o homem natural, tá bom? Então vamos lá. Nós que nascemos de novo vivemos entre duas dimensões. Acredito que você já percebeu que no momento em que você nasceu de novo, nasceu para o Senhor, nasceu espiritualmente, conforme Jesus explicou lá para Nicodemos, sua cara não mudou, você também tão pouco você voltou para o ventre da sua mãe, né? Então você continuou vivendo. E às vezes, irmãos, é meio difícil a gente compreender certas coisas. Como é que eu nasci de novo, agora eu sou a imagem e semelhança de Deus, mas tem coisa que permanece da mesma forma. E realmente porque nós vivemos entre essas duas dimensões que já tivemos a oportunidade aqui de explicar. Não sei se todos estão lembrados, mas nós somos um espírito, irmãos. A parte fundamental do homem é um espírito, sabe? Mas o espírito por si só, ele não constitui a totalidade da criação de Deus, no que diz respeito a nós. Então nós precisamos do nosso corpo natural, o corpo físico mesmo. E temos algo que liga o espírito ao corpo, que é a nossa alma. Amém? Então, você é um espírito. E espírito, tanto no grego quanto no hebraico, é sopro mesmo. Porque Deus soprou e o homem passou a ser uma alma vivente. Amém? Deus fez o corpo do homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. Amém? E em Tiago, a Bíblia diz que assim como o corpo sem espírito é morto,
assim a fé sem obras, ela é morta em si. Não é isso que diz lá? Amém? Então, sem falar de fé, vamos pegar só a parte do corpo. O corpo sem espírito, ele é morto. Se o teu espírito sair do teu corpo, você morre. Amém? Então, você não tem como o teu corpo, o teu espírito sair e dar uma voltinha e depois voltar. Amém? Porque acontecendo isso, existe morte. Da mesma forma, se o teu cérebro parar de funcionar, fatality, né? Acabou-se. Aí, morte cerebral, não tem como naturalmente voltar à vida. É morte também. E, em última instância, se o nosso corpo morrer, todos os itens aí que a gente está falando, vai morrer também, irmão. Então, para ter vida, o homem tem que ter o seu espírito, sua alma e o seu corpo. E a obra que Deus fez na nova criação foi no espírito, porque Deus é espírito. Amém? E nós andamos entre a dimensão sobrenatural e a dimensão natural. Aleluia? Então, sobrenaturalmente, no espírito, irmãos, já está tudo pronto, tudo feito. Deus já propôs e já concluiu a obra. De fato, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas, contudo, eu continuo sendo moreno claro, e você continua sendo do jeito que você é. Exteriormente não mudou nada. Continuo tendo meus cabelos do mesmo jeito, minhas unhas do mesmo jeito, meu corpo do mesmo jeito, o sinal que eu tenho na minha perna está do mesmo jeito, a cicatriz de quando eu era pequeno e caí na calçada de Dona Duda está lá do mesmo jeito, porque não mudou essa parte. Por quê, irmãos? Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Eu acredito que esse versículo é um versículo que ele retrata muitos, ou na verdade retrata tudo. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não... Vamos participar de alguma forma. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, irmãos, veja que verdade maravilhosa. Tudo que nós vemos é consequência de algo que nós não vemos. Amém? O universo, ele está falando do universo. O universo é o todo. Então, do todo para o mínimo, tudo o que nós vemos é consequência de algo que nós não vemos. A gente tem aqui uma dimensão natural em que nós vemos as coisas. Existe um homem natural, que eu olho para você, eu vejo que seu cabelo está ficando mais branco, está faltando mais cabelo na cabeça do pastor Cláudio com o passar do tempo. Consequentemente, eu vejo que está crescendo os cabelos na cabeça de Lael com o passar do tempo. Da mesma forma, é difícil ver tanto o cabelo na cabeça do pastor quanto na cabeça de Lael, por motivos diferentes, mas é assim. Naturalmente, existe um plano natural em que nós reconhecemos e nós interagimos com esse plano natural. Nós temos essa linguagem natural. Amém? E mesmo que Paulo fala do homem exterior, mas fala também de um homem que é interior. E que o homem exterior, ele pode até se corromper, ele pode até sofrer os efeitos do tempo, mas o homem interior, ele se renova. Aleluia. Eu e você, nós temos essas duas linguagens, tanto a linguagem natural, mas também temos, irmãos, a linguagem espiritual.
E o que é primeiro? É a linguagem natural ou a linguagem espiritual? A espiritual. Porque o universo, o todo, foi feito de algo que não se vê. A substância que não se vê. Da mesma forma, eu e você, irmãos. Nós nascemos de Deus. E nós não vemos Deus. Porque Deus é espírito. Nós somos espírito também. Então, a realidade da nova criação, assim como o universo, ela vem de algo que é invisível, mas é real. E ela vai transformando as coisas e atinge o natural também. Aleluia. Glória a Deus. Abre lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Vamos ler. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. Você percebe, irmãos, que as coisas do Espírito, elas iniciam dentro, invisível. O reino de Deus não vem com visível aparência. Não vem assim, olha, já está vindo o reino de Deus. Não, ela está dentro de nós. Aí, quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Irmãos, se você pegar um foguete e for subindo, você não vai chegar no céu, no heaven, no paraíso, porque não é um lugar físico, irmãos. Você não vai chegar e bater na porta dos céus e vai encontrar lá Pedrão. Não, irmãos. Não é assim que funciona. É uma dimensão espiritual. Deus é espírito, irmãos. Importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. João 4:24, né? Então, irmãos, do espiritual para o natural, o reino de Deus está dentro de mim e de você, irmãos. Está dentro de nós. Mas nós estamos transitando entre essas duas realidades. Amém? Mateus 6:33, não precisa abrir, mas primeiro é o espiritual, para depois vir a existir as coisas naturais. Aleluia, irmãos. Você está compreendendo? Amém. Aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Vamos ler. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Bota o 14. O homem natural é o homem psíquico, certo? Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. A gente leu esse versículo, há 2 semanas atrás, porque são linguagens diferentes.
Uma é a linguagem da carne, do homem natural, outra é a linguagem do homem espiritual. E se você, ou alguém, você não, que você já nasceu de novo, mas se alguém for tentar entender as coisas do Espírito pela carne, vai parecer loucura. Mas aquele que tem o Espírito recriado, ele passa a entender, a compreender, porque o justo vive pela fé, irmãos. E você entende que a sua realidade é o que a Bíblia está dizendo, independentemente do que se vê. Por isso Paulo não andava por vista. Por isso a gente vê na vida dos discípulos de Cristo que para eles mais importava mesmo, eles se gloriavam nas tribulações, em ser perseguidos, em apanhar, levar tapa na cara, irmão. Você já levou uma tapa na cara? Já levou uma tapa na cara? Não, você não teve esse privilégio de levar uma tapa na cara. Rapaz, você fica assim, ó, querendo dar uma cotovelada no supercílio de quem lhe fez isso. Mas, irmãos, quando nós entendemos o quanto importa sofrer em nome de Jesus, você vai mais gostar mesmo de levar perseguição. Porque não importa o corpo, não importa se você vai perecer no seu corpo, você sabe que você está juntando um tesouro nos céus. Aleluia. Ter essa consciência, porque lógico, vai ter sempre a alma aqui no meio, né? Que vai pender para a carne ou pender para o espírito, porque a carne e o espírito são opostos entre si, eles militam um contra o outro, porque são realidades completamente distintas. Mas quando nós renovamos a nossa mente, conforme diz lá Romanos capítulo 12, nós vamos renovando, a mente ela é renovada, ela se torna novamente. Você não tem como renovar a tua carne. Nós não podemos, por mais renil que você passe na cara, não vai ter como você evitar a ação do tempo. Mas você pode renovar a sua mente. Amém. Aleluia. E mesmo que você já viu sua mente, você nunca viu sua mente, né? Não dá para ver. Você entende que não dá para ver a mente, mas você sabe que existe, não sabe? Você pensa logo existe, né? Você pensa, você sonha, você sabe hoje que você tem uma mente, aleluia. Glória, mas você não vê a mente e nem duvida que você tem uma mente. Veja que fé você tem. Você tem fé na sua mente, que ela existe. Você vai, para assim, pensa, realmente eu estou pensando, e você delibera, e você brinca, você fantasia, você vai e volta, você faz uma conta, depois desfaz, vê que não vai dar certo. Você tem um pensamento interiorizado, reversível. A partir dos 12 anos, todo mundo deve ter. Aleluia. Irmãos, mas por que outras coisas que são invisíveis aos olhos naturais, a gente tem dificuldade de acreditar que realmente é assim? Por exemplo, nós fizemos uma oração de cura agora no início do culto. Aleluia. É uma realidade. Em Isaías 53 fala profeticamente do que Cristo ia fazer por nós. Aleluia. Mas às vezes você olha e diz assim: meu corpo está doente. E é uma realidade, é uma linguagem, você consegue compreender isso daí. Mas e a realidade do Espírito, irmãos? Tem uma realidade que se sobrepõe à outra. E a ordem não é primeiro a natural, depois a espiritual. É o inverso, feito a gente leu lá em Romanos.
primeiro, as coisas que são visíveis, elas vêm de algo que é invisível. Aleluia. E é pela fé. Glória a Deus. Nós aprendemos constantemente sobre andar em fé. Primeiro, busque o espiritual, as coisas do Espírito. E as coisas naturais, elas vão ser decorrências das coisas do Espírito. E se hoje, irmãos, pode ter alguém aí no mundo, padecendo, sofrendo, tendo consequências ruins na vida, existe no Espírito, no reino espiritual também algo que está fazendo se manifestar aquilo, irmãos. E muitas vezes é consequência das obras de nossas mãos. Em Romanos, Paulo fala disso. Romanos capítulo 7. De que realmente, às vezes, você faz aquilo que o teu homem interior não quer fazer. E haverá consequências para aquilo. Não pense que aquilo que o homem plantar, ele não vai colher. Vai colher. Vai colher, irmãos. Porque estamos ainda sujeitos à lei da semeadura. Enquanto houver dia e noite, vai ter tempo de plantar e tempo de colher, irmãos. Então, cuidado com o que você faz, porque vai ter consequência. Amém? Mas a boa notícia é que você pode criar uma nova realidade. Se você está insatisfeito com a tua realidade, saiba, você tem condições de mudar essa realidade. Se você não está satisfeito com o teu emprego, você pode buscar um novo emprego, irmãos. Vê que poderoso. Você pode, você tem condições disso. Mas o quanto ligado nós estamos ainda nessa realidade natural. Amém? Você está entendendo? Romanos capítulo 2. Vamos fazer a leitura aqui do versículo 25 ao versículo 29, tá? Porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a incircuncisão és transgressor da lei. Porque não é o judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Eu trouxe essa passagem porque eu consigo entender aqui que Paulo está falando de algo que é estritamente natural, mas que representa algo que é estritamente espiritual, a circuncisão. Só que existe como você ser circuncidado na carne e ficar pela carne. Aleluia. Você sabe o que é circuncisão, não sabe? Não precisa eu dar a explicação dolorosa do que é uma incircuncisão. Mas é na carne.
E note que Paulo diz que existe aquele que não é circuncidado na carne, mas que o é no coração, no espírito, e que esse é que realmente é circuncidado. E vê que interessante, por quê? Porque primeiro você é circuncidado por dentro. Essa é a verdadeira circuncisão. Judeu é aquele que é interiormente. Obviamente, o judeu que é judeu mesmo, quando ele nasce, primeiro ele é circuncidado na carne. Amém? Mas no novo nascimento é o contrário, irmãos. Porque o que não adianta de nada ter uma realidade na carne que isso não condiz com a realidade do Espírito. Porque primeiro e mais poderoso é o reino espiritual. Então você e eu, nosso desafio é nos ligarmos a essa realidade natural. Eu errei, mas acabei acertando. Eu ia dizer sobrenatural. Mas quando a gente fala sobrenatural, a gente está colocando isso fora da naturalidade. E para mim e para você, que nós nascemos do Espírito, essa é a nossa naturalidade. É natural para mim e para você, ou deveria ser natural para nós, sermos espirituais. O sobrenatural era que ia ser as coisas terrenas. Ia ser um sobrenatural, porque você já... Deus é sobrenatural, amém? E Deus é muito bom. Mas o diabo também é sobrenatural, né? Não é espírito. E ele é muito ruim. Então, tem sobrenatural que é bom e tem sobrenatural que é ruim, irmãos. Então, o natural para a gente deveria ser o que hoje nós chamamos de sobrenatural. Nossa, hoje o culto foi sobrenatural e nos outros dias não foi, por quê? Deveria ter sido também sobrenatural. Amém? Você entendeu o que eu quis dizer? Por quê? Porque nós, o pendor da carne ainda existe. E ele vai nos puxar para essa realidade antiga nossa. E nós temos uma realidade que é nova. E que é poderosíssima. E que pode se sobrepor àquela realidade e começar a interferir nessa realidade natural, a ponto de se fazer um novo cenário, naturalmente. A pessoa estava doente, mas a realidade, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aleluia, vivifica o corpo mortal. E essa realidade, você se apegou tanto a essa realidade, que daqui a pouco não há mais doença. Porque pela fé, irmãos, pela fé, alcançasse essa realidade. Deus volta atrás naquilo que ele diz? De jeito nenhum. Aleluia. Aí Deus chega para Abraão e diz: Pai de nações. Aí Abraão, idoso, Sara já tinha cessado o costume das mulheres. Vê que realidade Deus propôs para Abraão. Quando Deus disse, está dizido. Está dizido, acabou. Porque Deus falou, ponto final. Mas vê, ele olhava, ele via o seu corpo amortecido, né, pela idade, via a realidade de Sara, mas o que é que ele fazia? Ele se fortalecia no Espírito, dando glórias a Deus, e essa realidade, o pai da fé nos ensinou, que essa realidade, para ele, foi tão forte, irmão, que mudou o corpício dele, e o corpício de Sara também. Porque, irmão, não foi feito, aconteceu com Maria, não. Foi natural mesmo. Funcionou, irmãos.
funcionou. Pela fé, criou-se um óvulo em Sara ali. O corpo natural dela foi capaz de criar isso. Por quê? Porque a gente sobrepôs a realidade, a gente não, eles, né? Sobrepuseram a realidade espiritual acima da realidade natural. E isso modificou a realidade natural. Porque pela fé nós entendemos que o universo foi feito do que é invisível para o que é visível. Aleluia. Amém. E o capítulo 11 de Hebreus, que foi o capítulo que nós lemos, o versículo 3, ele vai falar justamente disso mesmo. Depois você vai lá e confere, porque ele fala da fé. A fé é o que faz essa realidade natural ser transformada pela realidade espiritual e invisível, que é o que realmente existe. Amém? Aleluia. Então, o que nós devemos fazer, irmãos? Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aleluia. Pronto. Dica de Paulinho. Ande no Espírito, viva no Espírito, se ligue ao Espírito e jamais ande na carne, satisfeça a concupiscência da carne. Você fazendo isso, irmãos, você vai transformar a tua realidade natural pela a sua realidade espiritual. Glória. Aleluia. Existe uma frase de sabedoria popular que diz que contra fatos não há argumentos, não é? E eu sempre contesto essa frase. Porque se eu tenho um fato natural, mas existe um argumento espiritual, amém, irmãos? Está aqui na Bíblia. Eu ia levantar minha Bíblia aqui, mas ela é muito grande, que tem letra extra gigante. Mas eu tenho uma realidade espiritual, um argumento natural. O fato natural diz: eu estou doente. Eu cometi um pecado e a minha mente já me acusa, porque sabe que aquilo é errado e a lei de Deus é boa por conta disso. Amém? Você já leu Romanos, você está entendendo o que eu estou falando. Aleluia. Quando diz que a lei é boa porque avulta o pecado, e é boa nesse sentido, porque você sabendo o que a lei diz, você comete aquilo que a lei diz para você não cometer, você se culpa por aquilo, porque a lei é boa, e você sabe que a lei está dizendo o que é certo de fazer. Amém? Então você sabe que aquilo está errado, que aquela realidade que você se meteu, você não deveria estar vivendo aquilo, porque existe uma realidade espiritual que aponta para aquilo dali, irmãos. E aí fica a decisão: eu vou ficar com o quê? Com um fato ou com o outro fato, que aqui eu vou chamar de argumento? Então, contra fatos há argumentos. Se o fato está contradizendo o que a Bíblia diz, então aquilo ali não é verdade, não. A verdade é o que está escrito. Então, irmãos, se a Bíblia te diz que você é filho de Deus, não foi porque você cometeu um pecado que você deixou de ser filho de Deus, não. Aleluia. Porque na verdade, como diria a sabedoria do meu pai, no frigir dos ovos, é justamente isso. A gente estuda justiça de Deus, realidade da nova criação, para que a nossa mente seja renovada ao ponto de sabermos que
independentemente de qualquer coisa, mesmo se nós venhamos a cair, a pecar, a cometer um pecado, nós temos um advogado junto a Deus, nós não deixamos de ser filho de Deus e o Espírito Santo não sai de dentro da gente. Aleluia. Você já percebeu também, irmãos, vê que revelação, que o capítulo 8 de Romanos, ele vem depois do capítulo 7. E que no capítulo 7 de Romanos, Paulo está falando de que aquilo que ele quer, isso ele não faz, aquilo que ele faz, ele não queria fazer. Aleluia. E como é que começa o capítulo 8 de Romanos? Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Abre lá, vê que maravilha. Tu abriu, não foi no 8, mas você abra sua Bíblia no 7, para a gente acompanhar aqui. Eu estou fazendo aqui, falta 12 minutos, mas eu vou fazer esse parêntese. Vai dar tempo. Aleluia. Pessoal, o 14, 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Vamos lá, vamos fazer as duas dimensõezinhas aqui. A lei é espiritual. Eu sou carnal. Agora, irmãos, Paulo, desde que começou a escrever essa epístola, Paulo usa de artifícios linguísticos. Paulo pergunta, Paulo responde a ele mesmo a pergunta que ele fez, ironicamente, ele já vai respondendo. Então, tem muito eu respondendo a perguntas que Paulo faz nessa carta. Ele diz, vamos pecar para que superabunde a graça? Ele diz, de modo nenhum. Então, essa epístola ela é recheada de artifícios linguísticos. Quando Paulo diz assim, eu, todavia, sou carnal, não está querendo dizer que realmente Paulo era carnal. Não, porque quando ele vai falar para os coríntios, ele diz, olha, eu queria te falar como espirituais, mas não pude falar porque vocês são carnais. Paulo era um homem altamente espiritual, irmãos. Seja imitador de Paulo, na espiritualidade de Paulo. Mas Paulo, quando está dizendo aqui, olha, a lei é espiritual, mas eu sou carnal, ele está falando dessas duas realidades que operavam na vida dele. Aleluia, glória a Deus. Amém. Porque nem mesmo, o 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E aí, eu de novo. Ele usa o artifício do eu novamente. Mas ele está falando de quê, irmãos? Do homem espiritual ou do homem natural? Do homem, ajuda aí, ajuda o pregador. Do homem espiritual ou do homem natural? Do natural, vamos, diga assim, do homem natural. Pronto. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, aí ele já responde, está falando da carne dele, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Em mim aonde? No homem espiritual, que ama a lei de Deus. Eu li qual? 19. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Aleluia, irmãos. No homem interior, você não quer ser glutão. Você tem prazer na lei de Deus. Mas a carne quer comer e vai sentir prazer naquilo ali. E aí vai comer mais do que precisa, aí vai ficar dando refluxo. Você vai receber a justa punição do seu erro. Eu também, tá, irmãos? Eu tenho um refluxo.
Aleluia. Glória a Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. A mente não se vê, amém? Ele está falando aí do homem interior. A mente aqui é nous, no grego, e representa realmente isso. Assim, não a totalidade da alma, é menor do que a alma, é uma parte mais específica da alma. Aquela parte que consegue deliberar, amém? Porque alma em grego é psique. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo de... Eu estou na frente de vocês, Sou escravo na minha mente, sou escravo da lei de... Mas segundo a carne, da lei do pecado. Aí o 8, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por quê? Porque o Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado da morte. Que lei é essa? A do versículo 25, do capítulo que acabou. Da lei do pecado. Bota lá no 25, 7:25. E aí você lê o 7:25, que fala da lei do pecado, e, graças a Deus, porque no versículo 2 do outro capítulo 8, na tua Bíblia deve estar na mesma página, né? Não precisava nem isso daqui. Jesus te livrou dessa lei, porque tem uma lei nova, a lei do Espírito de vida. Aí fica aquela, e qual é a mais forte, irmão? É a lei do pecado ou a lei do Espírito de vida? Rapaz, lógico, porque Deus não perde nenhuma não, irmão. Fica com a lei do Espírito de vida. Eis que te digo, escolhe, pois, a vida. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, Deus fez enviando o seu próprio Filho à semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, vê que leitura maravilhosa, palavra da salvação. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, e os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, que é boa. Aí, nosso grifo aqui. Nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós. Quem é vós aqui, irmão? É só o povo que estava em Roma? Não, irmão, somos nós. Então, nós, porém, não estamos na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, em nós, e de fato, irmãos, habita o Espírito de Deus em nós. Se alguém não tem um Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Lógico. Se, porém, Cristo está em vós, glória a Deus, você pode dar um glória a Deus, porque Cristo está em vós e você deveria estar em Cristo também. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito Santo que habita em vós. Aleluia, irmãos. Então, resumindo,
Lá em 1 João, João fala, no capítulo 3, daqueles que praticam o pecado. E ele diz que o Filho de Deus não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, da boa semente incorruptível de Deus. Então, irmãos, existe quem é escravo do pecado, é quem não nasceu de novo. Nós que nascemos do Espírito, que andamos no Espírito, nós podemos até falhar, mas não é natural para nós estar alimentando e se entregando às concupiscências da carne, não. Glória a Deus, irmãos. Sabe, essa palavra é uma palavra para nos fortificar, não para trazer condenação, porque não tem condenação para quem está em Cristo. Porque Paulo não estava falando que na carne tem um pendor para a morte, que existe o não realizar na carne, realizar o bem, mas existe o não realizar o mal, mas não tem condenação para quem está em Cristo. Aleluia. E resta aqui poucos minutos, aqui 2 minutos, abre lá em 2 Coríntios 5, né? Praticamente todo mundo, eu acho que todo mundo que ministrou essa semana, esse mês, iniciou por esse versículo que realmente é ótimo. Então a gente vai finalizar com ele, 5,16. O 17 vai ser o bônus. Assim que nós, daqui por diante, irmãos, nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então nós daqui por diante, irmãos, nós não vamos andar nessa linguagem da carne, conhecendo segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Se a gente não conhece segundo a carne, a gente conhece por onde, irmãos? Pelo Espírito. Então, a questão todinha é a gente desativar esta linguagem humana, natural, carnal, e ativarmos e passarmos a usar essa linguagem espiritual, renovada, recriada à imagem de Deus. Porque no 17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram uma realidade nova. Amém, irmãos? Espero que você tenha compreendido a mensagem. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém? Glória a Deus.